Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos os nossos ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Boa noite, meu querido Jorge Elahá. Olá, Rubens. Olá para todos que estão nos assistindo pela Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem, construindo um mundo melhor. Nós estamos com um atraso aí, acho que tem um construindo um mundo melhor. Nós estamos com eco. Deixa eu ver onde que está o eco aqui, que eu acho que eu já sei onde que é. Pera aí. Deixa só ver aqui aonde que está o eco. Acho que agora vai resolver o problema. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Você me ouve? Perfeitamente. Você me ouve? Com um delay muito bom. Mas vamos fazer o seguinte. Nós hoje são 19 horas e 59 minutos. A gente abre sempre com uma prece, né? Então eu queria convidar os nossos amigos que estão em sintonia conosco, que antes da gente fazer a prece, eu vou rodar aqui o institucional da Rádio Fraternidade e a gente volta já já. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Muito bem, então vamos levar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade que nós temos de estar em sintonia, de estar ligados neste nosso encontro de toda semana com o Jorge Elahá, que ele seja um instrumento de Jesus, trazendo a nós os esclarecimentos, a luz da Boa Nova, a luz da doutrina espírita, desse Consolador tão necessário em nossa jornada evolutiva. Sob as tuas bênçãos, Senhor, e sob o teu amparo, nós iniciamos a tarefa da noite. Que assim seja. Elahá, eu falei em off para você que eu tinha uma surpresa, né? E é uma responsabilidade muito grande. Vê se você lembra disso aqui. Vamos lá. Muito legal, eu recebi agora mesmo. Henrique, obrigado, viu? A Divina tá aqui do meu lado. Divina, dá um oi aqui pra gente, dá um tchauzinho ali. Vem pra cá pra você aparecer lá. A Divina tá aqui comigo. Oi, Divina. O eco permanece. Permanece, nós vamos ver o que tá acontecendo. Aonde que tá esse eco, hein? Ai, gente. Bom, vamos lá, vamos tentar resolver essa questão do eco aqui, mas é com você, meu amigo Jorge Elahá. Uma boa noite para todos que estamos ouvindo através da Web Rádio Fraternidade. É um prazer muito grande estar mais uma vez na companhia de todos. E hoje particularmente, para os nossos estudos, eu decidi que a gente reflete um pouco ao nosso começo de discussão sobre a necessidade da nossa sintonia espiritual. O que se quer dizer com isso? É que nós precisamos, para que a gente consiga ter êxito nas nossas tarefas e nos nossos objetivos, garantir a sintonia espiritual com aqueles que nos tutelam, com aqueles que nos cuidam. Eu não estou me referindo à questão da prece. Não estou me referindo à oração que a gente faz. Porque a oração, na verdade, ela pode se constituir na nossa vida apenas um hábito formal, no qual, por alguns poucos minutos,
eu faço uma espécie de recolhimento interior e procuro uma sintonia. Mas passado esse primeiro momento de conexão, nós temos uma tendência de voltar para o mesmo padrão mental que estávamos. Ou seja, nós fazemos um esforço para sintonizar com o alto e logo em seguida nós furamos esse balão que nos estava levando, estava nos funcionando para o alto e voltamos para a vida normal, a vida mundana, sem nenhum acréscimo espiritual daquilo que temos a chance de experimentar durante a nossa oração. O que quero dizer então? Que a gente permanece nesse estado de sintonia por mais tempo, além daquilo que nós chamamos de prece. Que a gente procure de alguma forma fazer uma conexão mais frequente com os espíritos. Como você consegue isso? De que maneira você pode exercer a sua vida de tal forma que você mantenha uma conexão por mais tempo? Segundo os espíritos, a estratégia mais eficaz não é controlando os nossos atos, nem controlando as nossas palavras. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós agimos conforme aquilo que nós pensamos. Então, mais adequado é que nós cuidemos dos nossos pensamentos. Que nós façamos uma limpeza na nossa casa mental. Para facilitar que a nossa sintonia seja duradoura, que a gente permaneça por mais tempo nessa conexão. Como fazer isso? Existem várias formas de fazer. A primeira delas é assim: eu não posso criar a minha conexão com os bons, enquanto eu não retirar aquilo que é negativo. Eu só tenho 24 horas. Então, para que eu consiga ampliar a faixa de tempo bem, eu preciso diminuir a faixa de tempo mal. Então, isso vai exigir uma disciplina. De tal maneira que a gente não se pensar tudo que quer, falar tudo que quer, para não agir como quer. Não tem como. Nós vamos experimentar fracasso se nós quisermos reprimir as nossas ações. O ideal é cuidar nascedouro. Fazermos com que as nossas mentes estejam sintonizadas e assim conseguimos mais êxito em todo o processo de crescimento das nossas almas. Qual o objetivo, então, que a gente pode buscar? Como que a gente pode fazer isso? A melhor estratégia que a gente tem para fazer isso é procurar uma leitura edificante, ler boas obras, estar na companhia de boas pessoas, não preencher as nossas imagens ou ideias de violência, de agressividade, de desamor. Porque essas ideias elas se acomodam dentro da nossa mente e, por conta disso, elas estão tirando a possibilidade de nós conseguirmos mais êxito nesse mecanismo de conexão com o espiritual. Então, que a gente cuide a nossa que a gente cuide da nossa questão para que a gente consiga efetivamente não ficar só durante a prece na comunhão com os bons espíritos. Acho que a nossa mente seja um lugar, um espaço maravilhoso, onde os pensamentos deles, suas sugestões, encontrem agasalho. Meu amigo Jorge Elahá, o som hoje não está muito bom, viu? Quer que eu tente desligue novamente? Vamos fazer isso? Vamos tentar? Tenta fazer isso. Eu vou colocar aqui
Vamos tentar ver se a gente consegue melhorar Eu o vou áudio. desligar e ligar de novo. Então tá, vamos ver se a gente consegue melhorar o áudio, agradecendo aos nossos ouvintes. Pode fazer, Jorge. Tá bom. Nós estamos ao vivo, agradecendo os nossos ouvintes pela presença aqui conosco. Nós estamos, daqui a pouquinho, se tudo der certo, fazendo a sequência do Pinga Fogo com o nosso querido Jorge Elahá. Enquanto isso, eu te convido para a gente assistir isso aqui. O Kit Evangelho é um clube de assinatura mensal de livros espíritas infantis. Tudo baseado nos princípios espíritas que Chico Xavier recebeu de Emmanuel. Kit Evangelho, um ótimo presente para quem você mais ama. Assine agora www.kitevangelho.com. Use o nosso cupom e ganhe um desconto especial. Então, se você quiser ajudar aí, você vai poder somar com o trabalho de evangelização e também acaba ajudando a Rádio Fraternidade. É um trabalho muito bacana e que a gente está junto para poder divulgar a doutrina espírita. O nosso querido amigo Jorge Elahá está tentando retornar. A gente teve um probleminha no áudio. A gente pede a compreensão de vocês. E eu peço que você segure só mais um pouquinho para a gente tentar resolver essa questão. Enquanto isso, eu te convido para a gente ouvir uma música e a gente volta já já, enquanto a gente assessora aqui o Jorge no retorno, para a gente dar sequência ao trabalho aqui do Pinga Fogo número 13. É isso mesmo, número 13, o Pinga Fogo número 13, que a gente está chegando agora nesse dia 6 de julho de 2020. É o Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Permita-me dizer-lhe que a Web Rádio Fraternidade, desde há alguns anos, encontrou uma grande guarida no meu coração. Porque a mim, como a todos, tem proporcionado levar a mensagem espírita. Jorge, vamos ver agora. Olá, Rubens, melhorou? 100%. Não. Não, melhorou. Eu tô te ouvindo. Melhorou. Eu tô te ouvindo bem. Eu tô ouvindo o eco ainda. Não, o eco eu vou fechar o meu microfone e você não vai ouvir. Ah, tá bom então. Vamos lá, nós vamos. Deixa eu te colocar primeiro. Deixa eu voltar aqui. Peraí, a gente tá ao vivo, então vamos lá. Vamos voltar às nossas imagens. Isso, vamos voltar nesse quadradinho. E aí vamos colocar a primeira pergunta que nos chegou aqui. Deixa eu me ver aqui. Vamos ver aqui a primeira pergunta. Cadê que eu tinha até separado ela? Deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta sobre o câncer. Eu estou procurando aqui, porque tem um tanto de mensagem aqui. Na verdade, chegaram muitas mensagens, mas a internauta queria saber a visão espírita do câncer. Como é que o espiritismo encara a problemática da doença câncer? Ok. Como que a doutrina espírita entende a questão do câncer? Segundo o espiritismo, todas as dificuldades... Rubens, fecha o microfone. E ele está fechado, viu, Jorge? Eita. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, Jorge. Deixa eu ver se tem uma interferência. Deixa me ver aqui uma coisa. Tá certo. Comunicação. Deixa eu ver se é esse aqui. Vamos ver se vai melhorar. Jorge, tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Vamos ver. Vamos lá, vamos. Segundo a doutrina espírita, todas as enfermidades que nós passamos pela nossa existência, elas são experiências que podem ser prova, expiação ou missão. O que é isso? Significa que todas as doenças, todos os dramas, os males, eles não necessariamente decorrem de uma culpa do passado. Eles podem decorrer, sim, de uma experiência negativa do ontem, que você está resolvendo hoje. Pode ser um processo de aprendizado, de crescimento para essa existência.
sem a necessidade de que você tenha uma história anterior para ter passado por aquilo, e pode ser para dar exemplo, para que você deixe o seu contributo com esse tipo de situação. A única exceção para as doenças decorre das doenças mentais. As doenças mentais, na visão do Espiritismo, não caem na condição de prova e não caem na condição de missão. São sempre processos expiatórios. O que se quer dizer com isso é que todas as vezes que temos alguém que tem algum drama mental, isso decorre de alguma história mal resolvida do passado, nunca para servir de exemplo ou como aprendizado. Muito bem. O câncer, especificamente, então, não sendo uma doença mental, pode ser prova, expiação ou missão. De que forma isso? Como que ele ocorre? Os casos, digamos assim, mais numerosos, aquilo que é o mais esperado, é o câncer na forma de uma expiação. De que maneira? Um bombardeamento da mente sobre o corpo, produzindo lesões no DNA que fazem aparecer essas doenças. Os fenômenos do câncer, eles são aquilo que na questão da doutrina espírita são chamadas de... são doenças que estão armazenadas no perispírito e que aparecem depois. São possibilidades que ocorrem conosco antes da gente renascer. Digamos que alguém iria renascer, mas ele iria nascer com uma lesão no fígado. Mas essa pessoa, ela é muito importante para fazer outras coisas. Ela pode ter lesionado o fígado porque bebeu demais e está no mundo espiritual com o fígado lesionado. Mas ela é uma pessoa extraordinária, independente da questão do alcoolismo, ela é um excelente professor, ou é um excelente médico, é um excelente profissional, um bom pai de família, ele é uma pessoa que pode exercer um papel social muito bom. Então, nessas circunstâncias, nós dizemos que a pessoa pode passar por um planejamento reencarnatório, que se chama planejamento reencarnatório de interesse coletivo. A grande maioria de nós está nessa condição. Qual é? Eu reencarno não para resolver o meu problema, mas de um grupo de pessoas em meu redor. Uma professora primária, por exemplo, ela reencarna numa condição de interesse coletivo, porque a saúde dela é importante para o bom exercício da tarefa que ela vai exercer com centenas, milhares de crianças ao longo da vida. Isso significa dizer que se ela tiver alguma lesão do passado, algum processo que ela arrasta do ontem, não seria conveniente que essa doença aparecesse. Então, o que fazem os espíritos? Quando a alma vai reencarnar, os espíritos dizem, olha, essa lesão que ela tem aqui no fígado vai, durante a gestação, bombardear o corpo que está se formando o tempo todo. E como o corpo é frágil e o espírito ainda está se assenhorando desse corpo, ele tem muita chance de bombardear o corpo durante a embriogênese e esse fígado nascer problemático. Nasce com um fígado mal formado, nasce com uma doença congênita na região do fígado ou qualquer coisa parecida. Então, considerando os aspectos de interesse coletivo, esse indivíduo renasce com o ainda doente espiritualmente, mas os espíritos vêm, assim, de uma maneira mais poética, e põem a mão em cima, para não deixar com que o fígado espiritual doente bombardeie o fígado físico que ela está formando. Então, é como se criasse uma parede que impedisse a má formação desse fígado pelo proteger que é feito durante o processo reencarnatório. Para quê? Para que esse indivíduo, apesar das culpas que ele traz no fígado, ele consiga desenvolver uma existência razoável e consiga exercer o seu papel social que ele tem. Então, dentro de doutrina espírita, na obra O Pensamento de Emmanuel, nós vamos encontrar essa discussão lá com o nome de predisposições mórbidas. São pessoas que trazem uma predisposição para desenvolver determinada doença, mas estão saudáveis. Renascem com corpos saudáveis, mas a alma doente. É como se fosse assim, eu tenho uma alma que está carregada de uma tinta, coberta por uma gaze, mas a tinta não passa para a gaze, então você envolveu
aquele saco plástico cheio de tinta com uma gaze, mas a gaze está vermelha com tinta. Perdão, o saco plástico dentro tem tinta vermelha, mas a gaze não está tocando a tinta. E aí você consegue ter, então, o corpo, que é essa gaze, saudável, mas a alma continua enferma. Se durante a existência você ouvir os bons conselhos e cumprir com a programação que você tem, você se equilibra emocionalmente. Ao se equilibrar emocionalmente, você tem uma grande chance de corrigir as lesões que você tem em nível espiritual. Então, aquela mazela que existia no fígado espiritual, ela vai diminuir e não vai exercer influência no corpo, e você vai terminar a existência de maneira até saudável. Caso contrário, se você não fizer a programação que está prevista e viver com ódio, com raiva, amargurado, deprimido e desequilibrar as energias, então é como se esse saco que estava cheio de tinta vermelha começasse a experimentar pequeninos furos. A energia que está lá dentro começa a querer sair e ela começa a bombardear o corpo. E aí, quando a pessoa atinge a idade adulta, começa a apresentar lesões nos órgãos de choque. Uns é a garganta, outro é o estômago, uns é o intestino, uns é o coração, outros é o sistema renal. Cada um tem um órgão de choque distinto, de acordo com as mazelas que traz de outras existências. Esse bombardeamento vai acontecendo e doenças podem se dar de maneira tardia, que não eram programadas, elas eram, na verdade, uma tentativa de retenção de uma enfermidade. Se eu tiver uma vida boa, eu posso atravessar a existência e essa bomba relógio, ela não explode. Mas eu posso ter condutas que sejam insuficientes, e aí essa enfermidade começa a se espraiar e chegar no meu corpo. Aí pode provocar uma artrite, um câncer, uma artrose, um processo degenerativo, ou seja, diversas mazelas, não só o câncer, mas diversas formas de expressão daquilo que estava guardado, que pode acontecer. Isso é na questão expiatória, que são os casos mais comuns, e, portanto, eu me detive mais na explicação de como isso acontece. Existem os casos de prova, no qual o espírito, por uma circunstância, passa por uma exposição de um determinado elemento químico, e aí pode ganhar um câncer, né? Ele tem um elemento, e a questão da missão, na qual o indivíduo experimentando a possibilidade de deixar um exemplo, ele pode ter um câncer para ensinar para os outros como lidar nas circunstâncias em que isso acontece, mas são casos mais raros. Então, os casos de expiação são os casos mais comuns, e por isso me detive mais a esclarecer como seria. Jorge, está me ouvindo agora? Eu ouço perfeitamente. Só que eu ouço o eco quando você fala. Eu tenho que descobrir aonde é que, então, que apareceu esse eco. Vamos lá, eu vou tentar descobrindo aqui. Uma pergunta do Alexandre Magno, lá de Ibirité, Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: dizem que Jesus é uma invenção da Igreja Católica. Boato ou verdade? Como é que Jesus caminhou sobre as águas? E a lei da gravidade? É impossível. Com você, Jorge. Ok. Vamos lá. Essa questão sobre a existência real de Jesus sempre incomodou os estudiosos, inspirados muitas vezes nas falas de Sócrates, que foi o mestre de Platão e que não escreveu nada. Sócrates não escreveu. Quem escreveu sobre ele foi Platão. Então, muitos levantam a hipótese de que Sócrates não seja um ser real, mas uma invenção. Coisa semelhante também se tentou fazer numa comparação de Jesus com Sócrates. Até porque sempre se alegou que a história não registrou a sua passagem, apenas os evangelhos, e que são textos não científicos, são textos religiosos, então eles acomodam uma série de ideias que não necessariamente seriam verdadeiras, então tem toda essa discussão. Mas nós temos um escritor da época do Cristo, chamado Flávio Joséfo. Apesar desse nome assim, meio romano,
Flávio Joséfo era judeu e viveu na época de Jesus um pouquinho depois. Então ele passa o período do Cristo e pega um pouco mais à frente. E ele escreve uma obra muito robusta chamada Antiguidades. E nessa obra ele narra com detalhes como viviam os judeus, como foi a tomada do Império Romano, a destruição do templo, o surgimento do cristianismo. Isso está tudo na obra de Flávio Joséfo. E nessa obra, que é uma obra histórica, que é uma obra considerada legítima, existem duas citações sobre Jesus no corpo dessa obra, dizendo que ele existia e citando o fato de que as pessoas o seguiam. São citações curtas, ele não tem nenhum tratado grande sobre Jesus. São 2 linhas numa citação e mais 1 ou 2 na outra, na qual ele cita a existência de um homem que tinha muitos seguidores e que, por conta dos fatos que ele produzia, ele chamava muita atenção naquela época. E numa outra citação, ele fala uma coisa mais ou menos semelhante, não é? E chega a dizer que as pessoas o entendiam como sendo filho de Deus. Mas são apenas essas 2 citações que tem. Mas elas são a base histórica para que a gente consiga dar uma certa crença real de um Jesus histórico. Outros estudiosos dizem que o final dos evangelhos é a maior comprovação de que ele era real. Porque dizem os estudiosos assim: se na hora da prisão de Jesus, quando os soldados vieram para prendê-lo, ele abrisse os céus e os anjos viessem e prendessem os soldados e fatos extraordinários acontecessem, era de se suspeitar que ele não fosse real. Mas o que acontece daquela prisão para frente? Os fatos são impressionantemente semelhantes ao que se poderia esperar de um homem diante do Império Romano. Ele é preso, ele apanha, ele é julgado, sentenciado, carrega a cruz, é crucificado. Ou seja, não há durante esse cenário todo do término da sua existência nenhuma coisa extraordinária, porque era o que se poderia esperar, que sua morte fosse uma coisa maravilhosa e aparecesse algo que o tomasse e o levasse para os céus, como acontece com Elias, que está citado no livro de Reis, que ele se despede do seu discípulo chamado Eliseu, joga a capa para Eliseu, sobe numa carruagem de fogo e some nos céus. Esse é Elias. Jesus é diferente. Jesus enfrenta todos os fenômenos da vida orgânica, crucificação, o sangue, o flagelo, e depois do sepultamento, ele experimenta mais um fenômeno que é natural da vida, que é o fato de que a morte não existe. Ele vem para falar da vida após a morte, tal como muitos dos nossos entes queridos também vêm, para dizer que sobreviveram à morte e, portanto, continuam vivos. Então, os fenômenos que se passam com ele são fenômenos plenamente razoáveis daquele momento da prisão para frente, dando notas de que ele, de fato, seria um ser real. Com relação ao fato dele andar sobre as águas, isso está citado na obra A Gênese, onde Allan Kardec trata sobre essas questões referentes aos fenômenos que ele produzia. Entende a doutrina espírita que nada que Jesus fez está fora da lei da natureza. O que acontece é que a gente acha que a lei da natureza é desse tamanho, mas ela não é. Ela é desse tamanho e, portanto, muito maior do que a gente imagina. Nós enxergamos esse quadradinho e achamos que isso é tudo, mas não é. Alguém que pegasse um ímã e colocasse por baixo de uma mesa e, passando o ímã por baixo da mesa, mexesse limalhas de ferro, iria parecer um mágico, como se aquilo fosse uma coisa extraordinária, quando, na verdade, é um fenômeno puramente natural que está sendo feito. Nós desconhecemos todas as leis, por isso a nossa surpresa. Mas no entendimento do Espiritismo, Jesus não derrogou nenhuma lei para exercer as coisas que fez. E andar sobre as águas também não constitui nada de extraordinário. Nós temos na Índia vários yogis que praticam a chamada levitação. Eles meditam e, ao meditar, eles conseguem uma força que os impulsiona de baixo para cima
e eles ficam acima do solo, planeando numa condição de meditação que dá a eles esse atributo. Isso não é uma coisa única para Jesus. Nós temos diversas outras personagens que também fizeram isso. Falando de Elias e de Eliseu, Jesus andou sobre as águas e Eliseu, discípulo de Elias, colocou um machado em cima da água. Uma vez que eles estavam precisando, o machado caiu e sumiu, e eles chamam o machado do fundo e o machado volta e boia na flor da água. Também, da mesma forma, no século XIX, nós tivemos muitos médiuns extraordinários que faziam fenômenos incríveis. Entre eles, um grande médium chamado Daniel Douglas Home. Daniel Home era um homem incrível, de mediunidade muito pujante, produzia materializações impressionantes, e um dos fenômenos muito comuns produzidos por Douglas Home era a levitação. Ele se concentrava e daqui a pouco ele levantava e quando você via ele estava lá em cima. Então é um fenômeno que existe. O que ocorre conosco é um desconhecimento da totalidade das leis que são naturais, só que como a gente desconhece, a gente acha que elas são milagrosas, mas não são. Só que tem que ser alguém com uma capacidade espiritual diferenciada para fazer. É comum, mas não para todos. Vamos ver a próxima pergunta que temos aqui. Marta Holanda Vilhena pergunta assim: boa noite. Vejo espíritos sempre no meu quarto. Como saber se eles são bons? Sempre vejo à noite, quando estou dormindo, e de repente acordo, eles estão lá, me olhando no pé da minha cama. Marta, esse tipo de experiência é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é um indicativo para você de que o espiritual existe. Não tome isso como uma ameaça, não tome isso como um instrumento de pavor, não tome isso como esse fosse isso. Mas entenda que você está sendo convocado a entender, sem dúvida nenhuma, que o mundo espiritual é real. Existem muitas pessoas que, por desconhecerem o que você experimenta, decidem pelo suicídio, decidem por assassinar uma pessoa achando que vão, matando o seu inimigo, exterminar a pessoa que lhes incomoda. Pessoas que acham que perderam os seus entes queridos para sempre e por isso caem em processo depressivo. Você está sendo agraciada com a possibilidade de saber que a vida prossegue para sempre. Você nunca duvidará de que a morte não existe. E isso é algo que vai estar dentro de você. Porque são experiências que você não poderá negar. Porque não foi ninguém que lhe contou. É você que está vendo, é você que vê. Então ninguém nunca poderá dizer para você, não, a morte é o fim de todas as coisas, o espírito não existe. Você será dotada de uma fé inquebrantável. Porque dentro de você não vai existir apenas a crença, vai existir a certeza. Porque você não apenas vai crer que existe vida após a morte, você vai saber que existe vida após a morte. E isso faz uma diferença enorme. Nós não sabemos as experiências que a vida vai lhe trazer, e de repente essa crença, essa certeza, elas podem ser vitais para que você tome decisões acertadas à frente. Imagine que você está vivendo um casamento difícil e você vendo os espíritos, você sabe, não, mas eu sei que isso está acontecendo por conta da influência que determinadas entidades estão fazendo. Ou você perde um ente querido e você diz, mas eu sei que ele está vivo, que ele vem me visitar. Ou você passa por um processo de angústia e você vê seus mentores próximos de você para lhe cuidar. Então, essa faculdade, esse dom de você perceber, é uma bússola extraordinária para que você possa se guiar. Até mesmo quando você, por algum motivo, tomar uma decisão equivocada, estiver num lugar ruim, e você perceber as entidades perturbadoras que ali estão e que os outros não enxergam, você pode dizer, estou no lugar equivocado, estou fazendo o que eu não devo, e aí você pode voltar pelo caminho que você estava indo e fazer uma nova história para você. Então isso é muito importante para que você consiga tomar decisões mais acertadas.
Só que você pergunta, como saber se eles são bons ou se eles são ruins? O melhor instrumento para saber se eles são bons ou ruins não é pelos conselhos que eles dão. Não é pelos conselhos. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, diz o seguinte: os bons espíritos nunca nos dão maus conselhos. Os bons espíritos nunca nos dão maus conselhos. Mas ele não diz que os maus espíritos não possam dar bons conselhos. Qual o objetivo de um mau espírito dar um bom conselho? Ganhar a nossa confiança. Ele dá 10 bons conselhos e um conselho ruim. Depois dos 10 bons conselhos, você acredita que o 11º é bom e você embarca numa canoa furada. Então, os bons conselhos não são a melhor bússola. A melhor bússola é a sensação que eles deixam em você com a presença que eles têm. Porque espírito nenhum consegue falsear a energia que ele carrega. Um mau espírito pode dar um bom conselho, mas um mau espírito não pode trazer bem-estar às pessoas. Se a presença deles lhe produz angústia, sensação de peso, medo, então, muito provavelmente, são entidades perturbadoras. A exceção estaria pelo fato de você, inexperiente, ficar com medo até de ver o seu próprio mentor. Mas se você já tiver experiência e perder o medo por conta de ser uma entidade espiritual e ficar sem medo do fenômeno, mas perceber a emoção que ele lhe transmite, isso é uma sensação de paz. Se ele lhe traz uma emoção gostosa, então são bons espíritos. Não há como fingir a emoção, mas há como fingir nas palavras. Portanto, a melhor estratégia é você seguir 2 caminhos. Primeiro, agradecer a Deus pela bússola que Ele colocou no seu caminho, para que você consiga se guiar de maneira mais correta pelas sendas da vida, sabendo aonde as coisas estão acontecendo, aonde os espíritos se movimentam. E 2, observar as emoções que eles lhe deixam, para que você consiga identificar aqueles que podem lhe ajudar e aqueles que ainda, por desconhecerem o bem, tentam atrapalhar. Os nossos mentores estão sempre a postos, e se você mantiver a sintonia com os bons espíritos, você sempre estará acompanhada daqueles que lhe amam e que lhe querem proteger. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Sem eco? Nenhum eco. Vai entender. Então vamos lá para a pergunta. Aliás, eu tenho um áudio aqui, Jorge, deixa eu ver se você consegue ouvir essa mensagem que chegou por áudio aqui para a gente. Na verdade, eu vou pegar ela daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Cadê? Vamos colocar essa mensagem que está aqui que veio aqui pelo aplicativo. Quanto tempo leva um espírito para reencarnar? Pergunta da Terezinha Pinho. Quanto tempo? 9 meses, que é o tempo que leva desde a concepção até o parto. Quanto tempo leva um espírito para reencarnar? Isso varia muito. Espíritos de uma condição mediana, tipo a nossa, eles encarnam com intervalos de tempo menor entre 2 existências. Por quê? Porque eles precisam exercitar. Eles precisam vencer as suas dificuldades. Então, eles desencarnam e retornam, às vezes, muito tipicamente, no mesmo século, mas quase no final, levam aí 100, 150 anos, mas tem alguns que encarnam mais cedo. Tem casos de espíritos que encarnam com poucos anos depois da sua desencarnação, conseguem até fazer 2 ou 3 tentativas no mesmo casal, renascem, fazem uma gestação pela metade, não completa, volta daí a 2, 3 anos a mesma entidade, tentando renascer. Então, esse tempo ele varia muito. Espíritos em condições medianas reencarnam mais a miúde, com mais frequência. Qual é o tempo que leva? O tempo que ele precisa para, no mundo espiritual, se refazer, repensar sua vida, reconsiderar seus valores
reorganizar o grupo com o qual ele vai renascer, que não é assim, reorganizar, nós vamos, aí vem todo mundo de novo. Muito frequentemente a gente costuma vir na mesma família, vem como neto, bisneto, gravitando em torno do nosso grupo familiar, é uma condição muito típica, mas isso para as almas em condição mediana. Os espíritos muito evoluídos e os espíritos muito endurecidos, esses demoram bem mais. Espíritos muito evoluídos não precisam vir com muita frequência, porque eles têm pouca coisa a resolver. Então, eles vêm num século, passa 3, 4, 5, 7 séculos, sei lá, ele vem de novo. Eles não costumam ter 2 encarnações sucessivas. Não é proibido para eles, mas não é típico. Eles vêm agora, passa aí, sei lá, 1000 anos, ele vem de novo, 700 anos, porque são almas muito evoluídas. Agora, os espíritos muito atrasados, aqueles endurecidos, mas aqueles que são barra pesada, também demoram muito para renascer, porque eles precisam de muito tempo para poder reconsiderar todos os seus valores e terem a chance de ter uma nova experiência. Por essa razão, eles demoram mais tempo para conseguir efetivamente um aproveitamento da encarnação. Então, eles encarnam hoje, passam 4, 5, 7 séculos, aí volta de novo, depois de muito tempo, que é o tempo que ele precisa para ele refazer a vida dele e tal. Eu sei que alguém já pensou aí no cunhado, na sogra, não é exatamente isso. São aquelas almas difíceis mesmo, que são grandes déspotas, criminosos em massa, pessoas que assumiram comando e promoveram guerras, violências, desgraçaram a história da humanidade com a sua passagem. Essas entidades que tiveram seus nomes nos livros de história marcada por serem espíritos bastante difíceis, eles costumam ter um tempo bem mais longo para a reencarnação. Portanto, não dá para a gente asseverar de maneira cabal quanto tempo um espírito leva. O que dá para dizer é, se for mediano o espírito, leva bem menos tempo. Se for um espírito muito evoluído ou muito atrasado, séculos para poder retornar. Meu querido amigo Jorge Elahá, eu vou tentar passar um áudio, porque foi que a gente recebeu pelo WhatsApp aqui, e eu achei interessante a colocação, ela tem a ver com a questão do livre-arbítrio. E eu queria, vamos ver se você consegue ouvir aí o áudio que a gente vai passar agora. Vamos lá. Vamos lá. Olha, uma questão com relação àqueles médicos que tiveram que decidir quem viveria, quem morreria. Tiveram que deliberar, né, sobre a vida do outro, não olhando do lado do paciente ou daquele que desencarnou, porque nós sabemos a trajetória de cada um, né? Cada um está cumprindo aí o seu legado, mas a decisão, né, daquela equipe médica, sabemos que foram embasados em estudos, né, olharam cada paciente para perceber qual realmente teria condições de sobreviver. Não foi feito nada aleatório. Mas, assim, eu fiquei pensando naquele, pesa sobre eles uma responsabilidade muito grande, né? E do lado espiritual, né? Como que fica isso? Existe uma questão sobre o livre-arbítrio, que está no Livro dos Espíritos, que fala, né? Que se uma mãe e um bebê, né, na gestação, corre perigo, né? Eles salvam a mãe. E isso não implica em peso de consciência ou até de responsabilidade por parte dos médicos, né? Mas há essa liberdade, esse livre-arbítrio de decidir sobre essa vida. Foi aí que eu comecei a ficar meio instigada, sabe? Se a gente fosse pensar em soldados na batalha, muitos matavam por convicção e outros porque eram obrigados. Então, o peso de responsabilidade de cada um era diferente. E eu acho até que houve até livramentos para alguns, né? O que poderia doer era a própria consciência.
que é justamente isso que condena. É por aí. Gostaria muito de uma live a respeito, focado nessa situação atual, sabe? Do ser humano enquanto responsável pela vida do outro, que não é fácil. Gratidão, uma boa semana a todos. Então, Jorge, se você puder ajudar a nossa irmã, você que é o cara, é com você. Ela já deu parte da resposta, né? O eco sumiu, tá? Vai entender. Ela já deu parte da resposta. Na obra As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, existe um capítulo chamado As Guerras. E nesse capítulo chamado As Guerras, ele diz o seguinte: qual é a responsabilidade do soldado no campo de batalhas? Depende do que ele sente quando realiza o que faz. Porque existe aqueles que, para a sua sobrevivência, o seu instinto de sobrevivência, para que eles consigam permanecer vivos no campo de batalha, ele atira. E há os que fazem com sentimento de perversidade, com prazer. E aí ele diz: a responsabilidade recai de acordo com o que você sente naquilo que você faz. E ainda diz mais, que muitas vezes os generais que não foram ao campo de batalha são mais responsáveis do que os soldados que puxaram o gatilho. Então, essa é uma leitura que a gente tem da doutrina espírita sobre esse fenômeno. Vou puxar um segundo ponto para a gente fazer a costura. O atual estado da medicina diz que o útero de uma mulher não suporta 4 cesáreas. Ela só suporta 3, porque a forma como é feita a cesárea, o útero ele é rasgado para tirar a criança. E depois de 3 cesáreas, o útero já está tão machucado que uma 4ª cesárea é muito temerário, que o útero pode não suportar e, portanto, romper antes do parto. Por essa razão, quando a mulher enfrenta a sua 3ª cesárea, o médico, então, faz a laqueadura das trompas, porque é perigoso para ela uma 4ª gestação. E aí você perguntaria, e a 4ª criança que tiver que vir? Como é que fica? Então, são coisas semelhantes. Por quê? O estado da arte da medicina não permite nada além disso. Então, qual é a responsabilidade que eu tenho? É o estado da arte que a medicina me dá. São 4 para vir, mas só deu 3, porque por algum motivo não houve parto normal, e aí deu cesárea, então a programação tem que ser refeita. No caso específico que ela pergunta sobre a decisão das UTIs com relação aos pacientes em que os médicos têm que decidir, é muito importante que se saiba se essa decisão ocorreu em função do fato de que havia que tomar a decisão entre 2 vidas. Entre 2 vidas. Porque se for assim, dizer, olha, esse aqui não tem condição, aqui a gente vai estar cuidando dele e vai só ocupar o leito, tira esse cara daí. Se eu faço isso, é eutanásia. Porque eu estou retirando alguém que, em princípio, eu nem preciso daquele leito. Eu estou tirando porque eu estou vendo que não vai dar certo, eu estou vendo que ele está piorando, e, portanto, é melhor que a gente corte o fio da vida. Fazer isso é uma prática de eutanásia. Por quê? Porque não havia necessidade para se fazer isso, e aqueles momentos finais que a pessoa está vivendo podem ser muito úteis, porque a pessoa pode estar em coma, mas o espírito não está em coma. E as reflexões que a gente faz quando passa por um fenômeno desse tipo são muito importantes para uma retomada da vida. Há muitas pessoas que, depois de uma experiência de quase morte, quando retornam profundamente modificados. E isso pode ser muito útil na transformação das pessoas. Então, essa pergunta, ela esconde dentro dela uma situação também. Qual foi o móvel da ação? Eu fiz isso porque não tinha realmente opção para tomar, eu não tinha mesmo jeito, porque eu tinha 2 pacientes na UTI, eu só tinha 1 leito, eu não tinha, e não havia forma de eu dizer, não, coloca esse respirador para lá, vamos improvisar aqui, mesmo que não seja o ideal, mas a gente tenta salvar as 2 vidas. Se absolutamente não havia recursos, o que poderia ser feito? Se não há recursos, se, por exemplo, o médico não tem anestesista, não tem bisturi, e ele não pode operar, ele não tem recursos. Então, é preciso que a gente considere os recursos que se tem à disposição.
Então, se existe o leito, e eu digo, esse cara está piorando cada vez mais, esse não volta mais, porque 4 que entraram aqui na mesma situação não voltaram. Então, nós estamos só perdendo tempo com ele. E medicamento. Vamos encerrar essa parada. Se eu fizer isso, eutanásia. É uma circunstância diferente quando eu não tenho mais recursos. Eu não tenho mais. A possibilidade esgotou. E me falta a forma alternativa, porque eu tenho visto, inclusive, alguns experimentos que algumas equipes médicas fizeram, uma espécie de uma câmara que coloca por sobre a pessoa. Em alguns locais médicos foram feitos. É preciso que a gente experimente tudo que é possível antes de tomar uma decisão drástica como essa. Quando a gente tem algum tipo de recurso, a gente deve lançar mão. Porque, como ela bem lembrou, a história da mãe que está grávida e que decide pela interrupção da vida do filho, ela é uma decisão que compete à mãe, viu? Ela não é automática. Ah, está grávida, corre perigo? Então sacrifica a criança. A mãe é ouvida. A mãe é ouvida. E existe vezes que a mãe diz, eu quero correr o risco. Eu quero, porque se acontecer alguma coisa, eu quero correr o risco. E há mulheres que correm o risco de ter uma gravidez de alto risco e acaba dando até certo no final. Mesmo contrariando a equipe médica, a decisão dela é manter, e há vezes que dá errado, e aí a criança nasce e quem desencarna é a mãe. Então, essas possibilidades, elas também existem. Então, é uma condição realmente bastante delicada, e a gente tem que ver a primeira coisa, o esgotamento de todas as possibilidades. E segundo, se não havia, se o móvel da minha ação era realmente querer salvar vidas, ou o móvel da minha ação era interromper uma vida que não precisava ser ceifada, porque havia outras formas alternativas de que ele se mantivesse. Se não existir nenhum tipo de recurso, nós vamos ficar como o médico que está assistindo um paciente com dor renal, sem bisturi, sem anestesia, e ele não tem recurso para trabalhar. Ou como aquele que faz uma 3ª cesárea e que diz para a mãe, uma 4ª lhe será muito perigosa, vamos ter que ligar as suas trompas. Ainda dentro dessa questão do livre-arbítrio, nós recebemos aqui essa pergunta que eu vou postar aí do Marcelo. Se Deus é onisciente, para que serve o nosso livre-arbítrio se ele sabe tudo que vai acontecer com a gente? Na verdade, Deus realmente está sobre o tempo. Você sabe que na primeira palestra espírita que eu fiz na minha vida, eu fui com Alberto Almeida fazer uma palestra numa cidade do interior, e essa foi a pergunta que me fizeram. Faz tempo, então, né? Isso, eu tinha 24 anos, mais ou menos. Então, realmente, quando se trata de Deus, é muito complicado a gente trabalhar, porque nós somos o limitado querendo entender o absoluto. É bem complicado. Mas, evidentemente, se Deus está no topo do topo do topo, ele tem que saber tudo que existe. Agora, nós não sabemos. E o nosso mentor também não sabe. Então, ele acredita que vai dar certo. Sendo mais claro, quando uma pessoa reencarna e ela se suicida, Deus sabe que ela vai se suicidar. Mas é importante que aquele que reencarnou tenha certeza de que ele vai dar certo. Porque se ele reencarnar para se suicidar, ele não vem. E só vem porque ele tem a crença de que ele vai dar certo. E o seu mentor também acredita que ele tem possibilidade. O mentor dele percebe que ele tem potencialidade. Olha, pode ser que ele se suicide, mas eu sinto que ele vai dar. Ele tem condição de dar certo. E quem está reencarnando diz, não, eu tenho muitas fragilidades, mas eu quero, eu sei que eu posso, eu preciso. Então, nesse patamar da compreensão, é isso que se dá. O mentor do mentor diz assim, olha, eu sei das suas perspectivas, mas eu enxergo dentro daquilo que ele tem para fazer algumas questões que são mais profundas e que muito provavelmente ele venha a cometer esse suicídio. Então, à medida que você vai subindo, as variáveis vão se tornando determinísticas. Nós vamos deixando de ter um processo aleatório e o processo vai ficando mais determinístico. E no topo está Deus. Esse aí sabe de tudo. Mas como a gente é muito pequeno para entender o absoluto, a gente deve ficar
com aquilo que a gente tem. O livre-arbítrio existe, nós podemos sim agir, nossa capacidade de ação é real, só que nós não podemos imaginar que lá em cima não há pessoas que conseguem avaliar as coisas e perceber o que pode se dar. Deus, no topo do topo, tem certeza, mas a gente não tem uma conversa direta com Deus, porque ele é uma força, não é um espírito. Ele é a causa primária. Ele é preciso, as pessoas sentem Deus, mas ninguém tem Deus como uma pessoa para sentar e conversar. E aí, no nosso grau de evolução, a gente tem apenas a percepção do que a gente pode fazer ou deixar de fazer. O nosso livre-arbítrio, portanto, ele existe no nosso grau de evolução, aonde nós podemos tomar a decisão que nós assim quisermos, porque está nas nossas mãos decidir sobre as nossas próprias vidas. Aí os mentores enxergam aquilo que a gente quer, percebem o que pode se dar, mas eles não têm a certeza de todas as coisas. É uma escala infinita, e a gente está querendo discutir o topo da pirâmide sem ter entendido ainda direito a base. Então, em resumo, o livre-arbítrio existe sim. Agora, Deus, como está sobre o tempo, consegue enxergar todas as coisas, mas para nós, o livre-arbítrio é real. Jorge, o nosso irmão Roberto Mansur, aqui de Uberlândia, pergunta, boa noite a todos, como os apóstolos Paulo e seus companheiros de viagem levaram a gregos, romanos e judeus descrentes à ressurreição do Cristo? Na verdade, a ressurreição, ela era um grande instrumento de convencimento, porque era o que dava para o cristianismo a força que ele possuía. Porque o fato de Jesus ter vencido a morte e ter conseguido aparecer para os seus discípulos, depois que ele havia sido crucificado, tinha uma força muito grande na divulgação, porque ele era alguém que havia vencido a morte. E vencer a morte tinha uma força de convencimento muito grande. Resultado, quando Paulo fazia as suas pregações, ele usava muito os fenômenos extraordinários que Jesus havia produzido. Por quê? Porque ele não falava no ambiente judaico. Se ele falasse no ambiente judaico, ele dizia, ele é o Messias. Pronto, estava tudo claro, porque os judeus sabiam que era o Messias, tinham as profecias, conheciam os profetas e tal. Era muito mais fácil. Mas para falar para pagãos, ele tinha que usar instrumentos que não eram os instrumentos de convencimento dos judeus. Qual era o instrumento de convencimento dos pagãos? Os fenômenos extraordinários, as curas, chamados milagres, Jesus andando sobre as águas, e, fundamentalmente, a sua aparição após a morte. E aí eles estavam com pessoas vivas que tinham visto Jesus. Inclusive, Paulo, o apóstolo, ele é apóstolo porque... o que é um apóstolo? O conceito de apóstolo são duas coisas. Ter uma obra extraordinária e ter convivido com Jesus, ter lidado diretamente com Jesus. Se não tivesse isso, era discípulo. Então, os seus 12 discípulos, né, dos seus 12, 11 eram apóstolos. Judas não era apóstolo, Judas, ele foi só discípulo. E não fez uma grande obra, apesar de ter convivido com Jesus. E Saulo de Tarso não conviveu com Jesus, mas era apóstolo. Tinha uma grande obra. Como é que ele era apóstolo? Ele viu Jesus em Damasco. E aquela visão que transformou a vida dele era a comprovação de que ele teve um contato direto com Jesus. Então, o próprio Paulo falava da experiência que ele tinha tido. E aí a gente tem que considerar a força arrebatadora da pregação de Paulo. Ele tinha o dom da oratória. Então, quando ele falava, ele tinha um verbo que inflamava as pessoas e dizia da própria experiência do que ele tinha vivido, e isso levava as pessoas a acreditarem. Além do fato de que Paulo produzia também fenômenos extraordinários. Na obra Paulo e Estevão é citado que roubavam as roupas de Paulo do varal, ele botava a roupa para secar, as pessoas roubavam, porque só a roupa de Paulo, a roupa colocada sobre os doentes, curava. Que dirá ele? Então, a roupa de Paulo ficava impregnada de uma substância extraordinária. No livro Caminho, Verdade e Vida, existe uma mensagem de número 74, chamada Mãos Limpas. E Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo.
Essa mensagem vai falar exatamente sobre, não o Paulo no sentido das coisas grandes que ele fez, mas das renúncias que ele realizou para poder limpar as mãos dele. O quanto que ele sofreu, o quanto que ele apanhou, o quanto que ele viveu para limpar as mãos. E quando ele limpa as mãos, e Deus opera maravilhas pelas mãos dele, ele se limpa por inteiro. Então ele tinha uma energia fantástica, ele chegava... Nós temos uma queda, hoje está meio complicadinho, né? A gente está com alguma dificuldade com a família, a gente tem que culpa no nosso comportamento, por aí um pouquinho, que a gente está ao vivo aqui, né? Fora do bem, a campeonato já está terminado, quanto a gente tem permanente, tenta fazer contato com o nosso grupo, então aquela raça. Tudo aí, só um pouquinho. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Nós estamos ao vivo, estamos aguardando, nós temos uma queda na internet com o nosso querido José Larra, ele fala em português, né? E a gente, falando com ele, está perguntando, pode ter sido uma queda de energia inesperada, uma queda na internet repentina também. Eu queria aproveitar e te convidar para assistir só um minutinho. Espera aí que a gente vai ver o que aconteceu aqui e volta em instantes. Olha aí, espera aí um minutinho, a gente tenta voltar novamente. O Web Rádio Fraternidade é emissora na internet. São 21 horas. Vamos lá. Eu quero dizer que a web rádio fraternidade, desde há alguns anos, encontrou uma grande imagem para mim. Porque a mim, como a todos, tem apaixonado levar a mensagem espírita aos mais variados recantos do Brasil e de outras nações. Acompanhei necessidades inúmeras de fazendas distantes ou de países algo longínquos, dizem, eu te ouço pela rádio fraternidade. Uma emoção muito grande me toma, porque eu vejo quando Jesus diz que a mensagem dele entraria pelos telhados. Mesmo hoje, com a comunicação virtual, o telhado representa essa construção de fora, que a comunicação penetra e ilumina a alma. Sou eu, portanto, um grande devedor à rádio fraternidade web, orando a Deus para que ela continue seguindo o conceito cartesiano divulgado pelo Espiritismo por todos os meios ao alcance de Emmanuel. A maior caridade do Espiritismo é a sua divulgação. Muito obrigado. Divaldo Pereira. Quando se trabalha para Cristo, nós só temos controle das sementes que nós lançamos. Porque o crescimento. Hoje tá bom, hein, Jorge Larra? Que é isso, hein? O que hoje tá bom. Não sei o que aconteceu. Acho que foi a vinheta do Pinga Fogo, só pode, né? Muita responsabilidade. É com você, pode continuar. Vai. Então, quando Paulo de Tarso ele pregava, ele tinha uma energia muito forte. E essa energia é que convencia as pessoas. E essa questão espiritual é que é muito interessante, porque havia um grupo de espíritos que dava suporte para ele muito grande. Quando ele chegava numa cidade, sempre tinha uma família, um grupo pequeno que fosse, mas que recebia aquela mensagem com um fervor
e multiplicava aquilo. Então, essa era a grande questão. Era um movimento marcado por uma força espiritual muito grande. E eram pessoas aquecidas demais, envolvidas, comprometidas com aquele ideal. Então, você pergunta como que Paulo conseguiu fazer isso pregando para judeus, para não-judeus, né? Gregos, para romanos e tantos outros povos que não tinham uma relação direta? É pelo fervor desses homens e a grandeza espiritual daquilo que eles representavam. Então, a capacidade que eles tinham de se comprometer era muito grande e, por isso, conseguiam coisas maravilhosas. Bom, vamos lá, Jorge, porque hoje o negócio aqui está daquele jeito, né? Vamos fazer o seguinte. Não, mas vamos para frente. Vamos lá, vamos aproveitar que é assim, ao vivo. Eu não sei o que houve, né? Nem eu também, nem sei. Vamos ver aqui. Veja essa pergunta lá de Portugal, queria que você lesse ela, por favor. Sem sotaque, né? Muito boa noite, estou em Portugal, na cidade de Almada. Que nome se dá a uma planta que morre, visto que tem essência espírita? Porque nós, humanos, chamamos desencarne. Eu não entendi. Estou em Almada. Que nome se dá a uma planta que morre? Isso. O ser humano é desencarne. E a planta? Acho que é isso. Que nome se dá a uma planta que morre, visto que tem essência espiritual, porque nós humanos... ok. Então... Todas as plantas, elas possuem um princípio vital. Esse princípio vital é a vida. E do mesmo jeito que a gente fala que existe a desencarnação dos humanos, existe a desencarnação dos animais e existe a desencarnação das plantas. Quando a planta morre, o princípio espiritual que anima aquela planta, ele se desprende daquele elemento vivo e passa a viver no mundo espiritual para que ele consiga logo uma nova existência. O Livro dos Espíritos diz que esse reencarne ele é praticamente imediato pela falta do que aproveitar. A obra de André Luiz fala do aproveitamento de animais no mundo espiritual, quer dizer, parece aí como fosse uma colisão de ideias. Mas o que se observa é que os animais que estão no mundo espiritual são animais úteis. Então você vê cachorro, no livro Nosso Lar aparece uns animais, parecem uns ibis comendo substância mental. Existem uns muares, parecido com um burro puxando uma carroça, e os cachorros que também são utilizados nesse socorro no mundo espiritual. Mas são determinados animais numa específica condição. Se nós formos pegar a questão dos animais e transpormos para a questão dos vegetais, a coisa é a mesma. E só para concluir, eu quero dizer que no mundo espiritual existem 3 tipos de animais lá. 3 tipos. Se tem 3 tipos de animais, tem 3 tipos de plantas também. Existem o animal que é o animal desencarnado. Mas o Livro dos Espíritos diz que não fica. Isso, eles não ficam quando eles não têm nenhum propósito para estar lá. Desencarnou, retorna. Mas se eu puder dar um aprendizado, um enriquecimento para esses elementos, eles permanecem no mundo espiritual para que eles sejam aprimorados, não é? E isso aparece em 2 obras. Na série do André Luiz como um todo, dos animais que estão lá, e no livro Evolução em 2 Mundos, onde fala que você pega os animais quando desencarnam e faz trabalhos de mutação genética para que quando eles voltem numa próxima existência, eles tragam algumas predisposições genéticas que impulsionam a sua espécie a evoluir. Então, eles não reencarnam automaticamente, eles estão lá sendo preparados geneticamente para impulsionar a evolução. Então, a evolução ela é em 2 mundos, porque evolui aqui, evolui lá, lá e aqui, e os elos perdidos estão exatamente quando a gente soma as formas do mundo físico com as formas do mundo espiritual. Então, o primeiro tipo de animal que a gente possui são animais desencarnados, que do lado de lá da vida, esses animais possuem, de alguma forma, uma utilidade do outro lado permanece. Esse é o primeiro. Situação número 2.
Eles são animais no mundo espiritual? Não sei, podem não ser. Eles podem ser humanos animalizados. Existem muitos espíritos que, em função de suas culpas, dos seus remorsos, das suas dores, se transformam em animais, cobras, serpentes, lobos, cavalos, e mais um conjunto de outros animais que existem, que são exatamente fruto de processos de hipnose, e que, armazenando o processo de culpa na minha mente, eu projeto a culpa em você. Isso você vai encontrar no livro Libertação, Transformação de uma Mulher numa Loba, e no livro Bastidores da Obsessão, onde acontece também, no anfiteatro, a transformação de uma mulher em uma loba. E terceiro tipo de animal que a gente encontra, ele não é nem o animal desencarnado e nem os homens que ficaram animalizados. Eles são as criações mentais que os espíritos fazem. O espírito cria na mente e plasma um animal que se mexe, mas aquele animal não tem vida real. Ele é fruto de forma pensamento. Aranhas que se movem, mas que na verdade não existem, de fato. No livro Recordações da Mediunidade, existe o caso do Pedrinho, lá no final do livro, nos capítulos finais, que o Pedrinho criava galinha, jogava milho para as galinhas. As galinhas não eram galinhas reais, elas eram criação mental do Pedrinho desencarnado, que gerava aquelas formas que se assemelhavam às galinhas, e essas galinhas andavam, mas elas não eram reais. Elas eram formas, pensamento, fruto da ideoplastia formada por essa entidade chamada Pedro, o Pedrinho. Da mesma forma, nós temos com plantas. Nós temos plantas que vão ser melhoradas geneticamente no mundo espiritual, então elas têm que ficar um tempo lá para o aprimoramento das suas características genéticas antes de uma próxima encarnação. E existe também pessoas que se transformam em árvores. Naqueles filmes de terror aparecem aquelas árvores horríveis. E isso no mundo espiritual também existe. Algumas entidades que, por conta das suas culpas, se transformaram em árvores, ficam imóveis durante muito tempo por processo de hipnose nessa condição. E existe também a possibilidade de você criar um ambiente e você plasma uma vegetação naquele ambiente que não é real. Ela é fruto da mente das pessoas que gera plantas para que as pessoas tenham a sensação de que ela existe de fato. Nosso lar está cheio desse tipo de ideoplastia, onde a gente pensa que é planta de verdade, mas é só fruto da forma pensamento daqueles que construíram aquela cidade. Vamos para mais uma pergunta aqui. Eu vou postar lá na internet, vou postar aí na tela. Pode ler para nós. Quando num casal um deles não aceita o espiritismo, isso atrapalha o tempo necessário para estudos espíritas. Para estudos espíritas, a busca para mais conhecimentos. Como proceder? Por favor, comente sobre isso. Eu lembro uma vez que eu estava na Federação Espírita de Rondônia e a palestra ia começar. Eu estava já assim na frente, já para iniciar os trabalhos, e a dirigente da casa chegou para falar comigo e tinha uma moça que estava do meu lado. E a dirigente disse, olha, a gente tem uma providência sobre isso. Não, a gente faz isso depois. Agora a gente não vai poder fazer, mas amanhã eu venho e a gente resolve isso. Ah, então tá bom. Então a gente faz isso. A gente vê isso amanhã. Aí eu virei para ela assim, diga. Aí ela disse, não, eu fiquei até sem graça agora. Eu disse, por quê? Porque eu fico vendo vocês assim tão dedicados, tão empenhados, tão aquecidos nesse trabalho. E eu fico lembrando do meu marido, sabe? Porque o meu marido, ele não é espírita. E o meu marido, ele não me deixa evoluir. Na cabeça dela, o marido impedia que ela evoluísse porque ela não podia se dedicar à causa espírita. Como se a dedicação à causa espírita fosse um instrumento de evolução das pessoas. Não é verdade. O instrumento de evolução é a prática do bem, e o bem não tem fronteiras. Nós não precisamos de uma tarefa específica na casa espírita para que a gente desenvolva o bem que nós temos para fazer. O primeiro espaço onde nós temos que realizar o bem que nos compete é dentro do lar. É o primeiro lugar, onde a gente deve exercer todas as condições que a gente aprende. E dentro dessa ótica, quando você fala que o marido não é espírita, e daí? Não é porque ele não é espírita que obrigatoriamente ele vai se transformar numa cruz por conta disso. A gente convive com as pessoas
de acordo com aquilo que as pessoas têm para nos oferecer. Mais importante do que ele ser espírita é ele ser uma pessoa boa. Mas ele não é, então ajude ele a ser. Nós precisamos ajudar as pessoas para que elas cresçam. Às vezes o espiritismo veio para nós não para que a gente converta os outros em casa, mas para que a gente consiga ter capacidade de entendimento para poder trabalhar as relações com os outros e, entre aspas, tentar salvar os outros de si mesmos. Não com pregação, não com doutrinação, mas com a capacidade de entendimento e de amor que o Espiritismo nos faculta. A ideia seria, já que ele não é espírita, que a gente exerça todo o bem que a gente é capaz de exercer na relação com o outro. Porque senão a gente vira fanático. Eu vou querer trabalhar com o outro só na questão espiritual que eu tenho, só no aspecto espiritual que eu possuo. Não. Aí eu quero ficar o tempo todo só falando de espírito dentro de casa. Até a novela, quando eu assisto, eu fico querendo dar interpretação espiritual. Mas essa mulher na outra novela, ela era rica. Agora, nessa novela, ela está pobre. Ela reencarnou pobre nessa novela. Não tem nada a ver. Personagem não tem karma, personagem não tem nada. E às vezes as pessoas ficam falando do doutrina espírita o dia inteiro dentro de casa, e isso acaba incomodando. E não é para a gente trabalhar por essa via. É para a gente trabalhar o amor. Meu marido não é espírita? Acompanhe ele. Porque isso é muito importante que a gente desenvolva a relação de afeto. Porque quem cede e está no controle, acompanha, ouve o que ele tem para dizer, relaxa. E quem sabe você provando que você é uma pessoa boa, você pode amanhã trazê-lo para mais perto de você sem que isso seja o objetivo. Mas a gente primeiro usa tudo que tem para socorrer ao outro. No livro Justiça Divina, existe uma mensagem chamada Compromissos em Nós. Essa mensagem, Compromissos em Nós, se eu não me engano, é na página 155 dessa obra. Essa mensagem, ela fala exatamente isso. Você tem isso, mas a família é assim, assim, assim. Você tem isso, mas a família é assim, assim. Aí vai falando do pai, que é difícil, da filha, que é difícil, da mulher, que é difícil, da família, que é difícil. Aí vai mostrando, você tem tal valor espiritual, mas tem um pai que é desse jeito, assim, assim. E para cada trechinho da mensagem, um dia compreenderás, por exemplo assim, tens sonhos disso, mas tens um pai irascível que mais se assemelha a um tigre de sentinela. Um dia compreenderás que ele é assim em função da educação que tu mesmo lhe impuseste em outra existência. Tens uma filha que isso assim, assim, um dia compreenderás que foste tu que colocaste lama escorregadia nos seus pés, tal. Então, ele vai fazendo esse contraponto, mostrando que o espaço primeiro de trabalho nosso é dentro da família. Esse é o primeiro lugar onde a gente tem que desenvolver as nossas potencialidades. E só para terminar, Rubens, eu quero só contar uma história está no livro do Irmão X, uma história de uma mulher que tinha 6 filhos e só vivia o tempo todo cuidando do centro espírita e o marido cuidando dos filhos. Ela cuidando do centro espírita e o marido dos filhos. Não, tem que ir para o centro espírita, tem que ir para o centro espírita. E o marido ficava cuidando de tudo. Um dia ela vai na reunião mediúnica e os mentores dizem a ela, você está falhando na sua missão. Eu estou todo dia aqui, venho de manhã, de tarde, de noite, como que eu estou falhando? Eu estou entregando. Não, mas essa não é a sua missão maior. Essa é uma tarefa, é verdade, mas a sua missão maior é dentro de casa. É cuidando dos seus filhos, você não está cuidando. E aí descreve para ela o que ela deveria fazer. Ela chega em casa arrasada. Aí no dia seguinte, no mesmo dia ela chega, aí ela, cadê as crianças? Vou colocar para dormir. Aí o marido, como assim colocar para dormir? Não, porque na reunião, aí conta tudo o que aconteceu, chora, pede desculpa para o marido. Aí no dia seguinte ela se arruma para ir para o centro, aí o marido diz, para onde você vai? Aí ela diz, eu vou para o centro. Não, espere. Eu vou com você. Você vai comigo? Eu disse, vou. Porque se lá é um local que ensina que família é a prioridade, então eu preciso conhecer o que acontece lá dentro. Então é por aí que a gente tem que se guiar, tá bom? Essa talvez seja uma boa forma da gente trabalhar as nossas emoções. O processo evolutivo se dá através dos desafios, né, Jorge? Porque a gente pode perder a noção de que a reencarnação, ela é a experiência que o espírito necessita para evoluir. E isso lidar com situações como essas é justamente a oportunidade de transformação nossa, né?
Com certeza. Vamos lá, vamos para a última pergunta da noite. Deixa eu ver aqui. O eco melhorou? Acabou, 100%. Deixa eu só aproveitar que a gente está ao vivo, deixa eu ver se vai fazer diferença. Alguma coisa eu vou fazer aqui. Vamos lá. Mudou alguma coisa ou não? Nada, não mudou nada. Mudou nada. Ah, então agora entrou o eco. Entrou o eco. Então eu descobri aqui aonde é. O eco acabou agora. Acabou completamente. Então eu já descobri aonde que é a ferramenta do eco aqui nesse sistema. Vamos lá, Jorge, deixa-me ver aqui. Você pode até voltar, se você quiser. Não, eu não quero, não. Aqui, essa pergunta aqui é muito interessante. Ó. Lê para nós. Como se dá o processo de desligamento do espírito em caso de um desencarne por Covid, onde se faz necessário o sepultamento logo após o desencarne? Sim, de fato, a nossa própria legislação estabelece que você não pode fazer o sepultamento imediatamente após o desencarne, em função de algumas pessoas possuírem algumas doenças que precisam de um tempo maior para o sepultamento. A chamada catalepsia, e que Kardec trata na obra básica com o nome de letargia. Catalepsia, letargia, como queira, é aquele fenômeno através do qual o indivíduo parece que está desencarnado, mas não está, e ele acaba despertando depois de um tempo. No livro Recordações da Mediunidade, logo nos primeiros capítulos, Ivone Pereira fala de uma experiência dela própria, com 6 meses de idade, que foi dada como morta, colocada no caixãozinho, e na hora que colocaram uma coroa de espinhos no anjinho, a coroa feriu, e quando o espinho feriu a testinha da criança, entre aspas, morta, ela despertou. E aí foi aquela grande surpresa, porque a menina havia voltado da morte. Então é uma doença que, de certa maneira, exige cuidados, e a nossa medicina, ela sempre precisou dessas comprovações para que isso não acontecesse. Se nós pegarmos o livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 2º, nós vamos encontrar a história de Ananias, e acho que é Palmira, o nome da esposa dele, que eles são sepultados imediatamente após a morte. Ele tem uma síncope, desencarna e eles sepultam. 2 horas depois, a mulher também tem, e eles cavam o buraco onde o marido já estava e enterram a mulher também. Então, quer dizer, é instantâneo. Não sei nem se o cara estava morto de fato ou se ele tinha só desmaiado. Mas passou mal, cava em terra, que é melhor. E aí, por conta disso, hoje, nós temos todo um aparato para evitar que isso aconteça. Nesses tempos atuais de Covid, o que está acontecendo? Nós não estamos tendo a possibilidade desse tipo de situação. Depende dos espíritos isso? Não, não está dependendo dos espíritos. É uma circunstância da própria situação que estamos vivendo. Então, o que se faz? Os espíritos atuam, oferecendo todo o socorro que é possível oferecer para que os espíritos sejam anestesiados e não percebam nada do que lhe está acontecendo, para que eles possam ser acolhidos no mundo espiritual, apesar de eles, em princípio, precisarem de mais tempo junto ao corpo. É muito comum os espíritos ficarem ainda por um tempo ligados ao corpo e depois é que você faz o desligamento com mais facilidade. Esse tempo varia. No livro Obreiros da Vida Eterna, você vai encontrar casos em que o Fábio, que é um dos casos, que desencarna e com uma hora depois da desencarnação, ele já está desconectado. E no livro Obreiros da Vida Eterna também você tem a história de Dimas, que só se desliga 24 horas depois e era trabalhador espírita. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, e olha que Dimas foi desligado rápido, 24 horas. Ora, então, os espíritos variam do seu tempo de ligação com o corpo. Mas no caso da Covid, não dependeu dos espíritos. E o que acontece? O mundo espiritual está todo mobilizado. Nós estamos hoje com uma quantidade grande de espíritos que não pertencem à Terra, que estão aqui em serviço, ajudando, porque a quantidade de desencarnes é muito grande e precisa de um acolhimento muito maior para os encarnados, que ficam muito sequelados por conta da perda de seus entes queridos, para a equipe médica, que precisa ter serenidade para atuar, e para o acolhimento dos desencarnados. É como se fosse um período de guerra, no qual você tem que ter uma mobilização muito mais forte do mundo espiritual no acolhimento aos encarnados e desencarnados. E aí, se eu remeto o livro Nosso Lar, onde aparece o capítulo Guerras,
onde você vai ver a mobilização do mundo espiritual, que fica muito mais intensa por conta dos desencarnes coletivos. Resultado, o mundo espiritual vai mobilizar tudo que puder para auxiliar essas pessoas. Vai conseguir êxito com todos? Não vai conseguir, mas vai tentar. No livro Nas Fronteiras da Loucura, conta um caso que ajuda a gente a entender isso. Um grupo de jovens está dentro de um carro, o carro sofre um acidente e cai naquelas avenidas de pista dupla, ele cai dentro do canal e na queda todos os ocupantes desencarnam. Entre os ocupantes está um rapaz que está iniciando a vida nas drogas, ele ainda é meio inexperiente, muito jovem, mas ele está ao lado de um rapaz completamente envolvido com o mundo das drogas, uma pessoa que já tem uma longa estrada, ele tem uma série de comportamentos e de hábitos que demonstram que ele está profundamente envolvido com esse mundo, né? E ele era o que estava dirigindo o carro que cai no buraco. Os mentores, então, vêm e levam. E na hora de socorrer, eles socorrem junto o motorista e o rapaz. Os dois são levados. O rapaz não é uma alma má, ele estava apenas mal acompanhado. Eles estão levados, aí o pessoal diz, olha, eles vão fazer a autópsia nos corpos, então nós vamos levar os corpos todos vamos levar para longe do necrotério para eles ficarem num posto de socorro do mundo espiritual. Eles são retirados e são levados para lá. Não tem só o rapaz e o motorista no carro, tem várias pessoas. E eles são todos retirados e são levados. Todos que foram levados são atendidos e ficam dormindo enquanto a autópsia está acontecendo do lado de cá, porque os mentores isolam todos eles, inclusive o motorista, de sofrer os dramas da autópsia. Tudo corre bem até um certo momento em que o rapaz motorista acorda daquele sono que tinham induzido a ele e começa a gritar de dor. Ele estava sentindo a autópsia, a vinculação dele com o corpo era muito profunda. Ele grita e de repente ele desaparece da maca. Ele foi atraído pela dor do corpo e voltou para o corpo físico. Esse não deu para socorrer. Por mais que se fizesse o que se pôde fazer, as vinculações do espírito com o corpo eram tamanhas que nem o socorro do mundo espiritual, que se sobrepôs à justiça, derramando misericórdia, não foi suficiente para evitar o que aconteceu. Já os demais, em que pese não fossem almas evoluídas, pela misericórdia que foi derramada sobre eles, não sofreram o processo que o outro passou e continuaram dormindo enquanto tudo se deu. Transpondo essa situação para a Covid, nós podemos imaginar que o mundo espiritual se mobiliza para socorrer todas essas entidades, conseguindo êxito numa boa parte dos casos, mas nada garante que eles vão conseguir, em todas as situações, retirar as pessoas do corpo e garantir serenidade após a morte, porque os que forem muito materializados, muito ligados ao corpo físico, terão dificuldade de receber o amparo espiritual que vai ser derramado sobre todos. Muito bem, Jorge, vamos chegar no final hoje, nosso 13º Pinga Fogo, foi assim desafiador do ponto de vista tecnológico. As nossas transmissões no YouTube hoje tiveram problemas que a gente nunca viu, ainda não estou entendendo o que está acontecendo, mas foi muito bacana, acho que valeu demais, a nossa gratidão a você pela boa vontade, pela persistência, a gente vai estar aqui, enquanto Deus permitir, a gente vai fazendo esse pinga-fogo que virou um programa, não viu? Tá? Com vinheta. Com direito à vinheta. Com direito à vinheta, que eu vou passar de novo, porque para deixar a gente com mais responsabilidade, enquanto você se prepara para fazer a prece. Quem está chegando agora, olha a vinheta do programa. Ficou muito bonitinho. Obrigado, Henrique, mais uma vez, Jorge. Nossa gratidão. Faz as suas considerações e a prece final para a gente.
As minhas considerações hoje são para o processo da persistência, para que a gente não desista na metade das coisas, porque quando a gente vê dificuldades que a gente enfrenta para fazer as coisas, até com uma live, a gente tem que pensar não na dificuldade, mas no benefício que as coisas podem resultar para as pessoas. Então, sempre a gente pensa no benefício que as nossas ações podem ter para aqueles que estão em nosso redor, para que a gente consiga efetivamente ter sucesso naquilo que a gente tem para fazer. Porque se a gente for se prender unicamente nas dificuldades que as coisas têm, nós certamente podemos desistir no meio do caminho, na ilusão de que as coisas estão pesadas demais e que nós não temos condições de prosseguir. Então, que a gente lembre a importância que a gente tem para os outros na hora que a gente for fazer as nossas decisões mais sérias. E aí, nós vamos aproveitar esse momento para que a gente possa agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos concedeu e está nos concedendo. Vamos orar? Querido Senhor de todas as coisas, concede-nos a graça de percebermos em todos os instantes das nossas vidas que, apesar dos nossos aparentes fracassos, por trás de cada uma das nossas lágrimas e das nossas dificuldades, repousa a presença augusta da Tua justiça, eivada de misericórdia, a nos ensinar os caminhos que nós precisamos trilhar, ainda que seja por entre as nossas dificuldades mais profundas. Ensina-nos assim, Senhor da vida, a retirarmos os frutos que decorrem das experiências amargas que muitas vezes passamos, a fim de que possamos aprender com elas como sermos melhores, como desenvolvermos as nossas potencialidades e como nos tornarmos capazes de colaborar efetivamente no mundo que nos cerca, com as pessoas que nos rodeiam e, fundamentalmente, com a nossa história pessoal, com o nosso crescimento íntimo e com a possibilidade de que todas as coisas que nos ocorrem contribuam para o fortalecimento do nosso caráter e para o desenvolvimento das nossas virtudes. Por isso, Senhor de todas as coisas, nós hoje queremos te agradecer, não por aquilo que tu nos concedeste, mas por aquilo que tu nos negaste, por aquilo que tu não nos deste, pela mão que não se estendeu, pelo abraço que não recebemos, pelo afago que faltou, pelas nossas carências e pelas nossas angústias, e por todos os nãos que a vida nos ofereceu, quando nós queríamos tanto que ela nos dissesse sim. Por todos esses aprendizados que tu nos concedeste, como forma de nos amar e nós entendemos como dor, nós queremos comparecer hoje diante da tua presença para te agradecer por todas essas coisas, Senhor, por todas as nossas tristezas e por todos os nossos momentos de solidão que despertaram em nós a capacidade de buscarmos a tua presença nas nossas vidas. E é por isso, por todos os nãos e todas as negativas que nós recebemos, que nós desenvolvemos em nós a fé, que nós desenvolvemos em nós a busca até ti. Foi através dessas negativas que nós aprimoramos as nossas sintonias espirituais e saímos da nossa indiferença para buscar a tua presença nas nossas vidas. Por todas as lições que tu nos concedeste, através dessas amargas lições, nós queremos te dizer das nossas profundas mudanças e do nosso profundo agradecimento por aquilo que nós já conseguimos fazer e por aquilo que ainda não conseguimos fazer. E assim te pedimos que tu fortaleças os nossos bons propósitos, para que nós continuemos a aprender com tudo aquilo que tu não nos dás, entendendo nessas dificuldades os nossos maiores tesouros da alma, pela possibilidade que elas nos concedem de dulcificarmos as nossas almas,
de aprendermos a nos resignarmos e a obedecer à tua vontade, de nos tornarmos almas mais dóceis e de perdermos as características violentas, agressivas, que ainda trazemos dentro das nossas almas. Obrigado, Senhor, pelos instrumentos que tu nos concedeste e concedes para educar as nossas almas no caminho da felicidade legítima. Por todas essas coisas, nós te pedimos que tu abençoes a humanidade inteira e não somente a nós, para que despertem todos os nossos irmãos que ainda se revoltam com tudo aquilo que lhes ocorre e que eles não conseguem entender. Dilata diante de todos nós a compreensão espiritual da vida, para que os nossos olhos vejam além da matéria, para que nós consigamos entender além daquilo que os nossos olhos veem e consigamos assim entender a tua face oculta em todas as nossas dores e as nossas dificuldades. Assim, Senhor, nós te rendemos graças por todas essas coisas e te pedimos que tu guardes o nosso coração, para que a lucidez que tu nos concedes no dia de hoje nunca se apague da nossa mente, para que nós continuemos firmes e resolutos no propósito de melhor entender as nossas vidas e colaborarmos de forma mais efetiva no mundo em que vivemos. Abraça-nos assim a todos, derrama as tuas bênçãos sobre os lares da terra por inteiro, agasalha no teu colo os lares que têm mais conflitos e protege a humanidade inteira, Senhor, tão carente de ti. Assim, te rogamos e te pedimos que permaneças conosco e nos guardes hoje e para todo sempre, na tua infinita paz. E assim seja. Jorge, obrigado. A gente vai persistir, certo? É por aí o caminho. Gente, fica com Deus. Obrigado. Segunda-feira tem mais. Pinga Fogo com ele, Jorge Alahá. Uma boa noite para todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde, hoje e sempre. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Com direito a encerramento com musiquinha. Tchau, tchau.